Enquanto o julgamento sobre a suspensão dos chamados penduricalhos é adiado, entidades e especialistas discutem os impactos do drible ao teto do funcionalismo público. A preocupação dominante é com o impacto na saúde fiscal do Brasil, que já enfrenta uma dívida trilionária. A reportagem é de Gustavo Zanfer. A trajetória da dívida brasileira preocupa entidades, especialistas e toda a sociedade que vê no horizonte próximo as contas públicas se tornarem insustentáveis. Mas enquanto esses perigosos números crescem, novos gastos são criados. Penduricalhos, com efetiva justiça remuneratória. Os chamados penduricalhos ganharam destaque nas últimas semanas e colocam em risco o equilíbrio fiscal do Brasil. Os benefícios elevam a remuneração dos servidores públicos. No Olerite, eles aparecem na forma de auxílio moradia e auxílio transporte, por exemplo. Essa é uma forma de aumentar o pagamento sem comprometer o valor máximo a ser pago por lei aos servidores. Eles acabaram sendo aprovados, esses auxílios, como uma forma de você acabar aprovando um aumento de salário sem que seja aumento de salário. Então, o debate ele fica escamoteado, ele não fica transparente para a população, o que, na minha opinião, é ruim. De teto, pelo que eu estou vendo aqui dos números, se tornou piso, não é? E um piso muito ordinário. O ponto central dos penduricalhos, criticado pelos economistas, diz respeito ao comprometimento da saúde fiscal do país. Dados da Transparência Brasil mostram que o aumento indireto dos salários de servidores públicos impulsionaria os gastos em 10 bilhões de reais. Isso é dinheiro que faz falta no dia a dia das pessoas, por suprimento, por equipamentos, por equipes, né? Então, isso acaba gerando um maior desequilíbrio na distribuição de renda. E não só, né, na sociedade como geral, né, na sociedade como um todo, mas também até dentro da administração pública. Colocando a cifra no meio do orçamento da União para esse ano, os penduricalhos superam o montante total previsto para as despesas de ministérios, responsáveis por diferentes áreas das gestões pública e social. Enquanto o total de aumento salarial deve ultrapassar os 10 bilhões de reais no ano, o Ministério de Minas e Energia conta com recursos na ordem de 8 bilhões de reais, quase metade do contemplado pelo Ministério do Meio Ambiente. O que a gente está vendo é escandaloso. Não há hipótese de você justificar uma pessoa que, com penduricalhos, o salário chega a 3 milhões, a 2 milhões de reais. Não é a realidade do país. Essa é uma questão que denuncia não apenas o problema moral da elevação dos gastos extras. Segundo os especialistas, ela também aponta para um descontrole das contas públicas, fator que pesa diretamente na condução da política monetária. São juros altíssimos que nós temos, que têm sua origem no desequilíbrio fiscal. Quando as contas do governo, do setor público, não estão equilibradas, isso pressiona a taxa de juros. Mesmo com uma taxa de juros de 15%, você praticamente gabarita no livro-texto ali as condições de contorno para você ter feito uma elevação e manter a taxa de juros numa condição contracionista, né? Uma das grandes causas desse desequilíbrio, segundo os economistas, mora no descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. É ela quem determina o orçamento e, inclusive, o percentual de gastos com pessoal. Nós temos hoje uma situação fiscal bastante frágil, a dívida pública próxima de 80% do PIB, e isso acaba, então, prejudicando, junto com outras questões fiscais, essa dinâmica da dívida pública e do déficit público. A dívida pública é um problema comum entre países emergentes, mas ainda assim o Brasil segue um caminho de deterioração fiscal no horizonte próximo, enquanto outros pares traçam uma trajetória de mudanças. Esse é o caso da Argentina. A trajetória da dívida da Argentina percorreu no passado um caminho parecido com a do Brasil.
De 2008 a 2016, a dívida seguiu num ritmo semelhante. Mas a partir de 2018, a dívida argentina subiu com força, registrando um pico em 2023. A dívida pública argentina recuou de quase 160% do PIB para um patamar menor que a do Brasil, de pouco mais de 78%. Um movimento de recuperação das contas que só foi possível com o aperto fiscal promovido pelo presidente Javier Milei. Nós multiplicamos a abundância! Para os economistas, o Brasil também precisa fazer reformas estruturais para garantir essa guinada do saldo devedor. E elas devem mirar, principalmente, a administração dos impostos no país. Rever radicalmente e profundamente os incentivos fiscais, os chamados gastos tributários. E aí todo mundo tem que dar sua cota de colaboração. Não pode ter blindagens. Todos têm que entrar nessa, digamos, nesse esforço coletivo para produzir um esforço fiscal relevante. Além de precisar rever a estrutura de gastos com os penduricalhos, o Brasil se vê agora diante do desafio para reverter a trajetória fiscal. Repetir o passado recente não vai nos garantir o futuro que a gente merece e quer. O que importa é que a gente tenha uma lei que seja seguida para que a gente consiga ter uma política de endividamento equilibrada.